Aqui é Fábio Nobre, o tema da aula de hoje é abertura inglesa. A abertura inglesa das peças pretas, mas eu vou colocar as ideias principais do jogo. Aqui a primeira ideia da abertura inglesa é você impedir o avanço em D5 aqui das peças pretas, né? Você já ataca aquele peão e caso ele jogue, você pode tomar. Se tomar, você toma já ameaçando a dama, fazendo com que essa dama perca um tempo aqui. E você entra numa parecida com a escandinava, numa defesa escandinava das peças pretas. O que acontece com essa abertura inglesa, sua principal característica, ela vai atacar o centro, você não abre mão das teorias gerais da abertura, que é dominar o centro, vou colocar aqui, desenvolver suas peças e fazer seu roque assim que possível. Você não abre mão disso na abertura inglesa. Ela só demora um pouco mais tempo do que se você sair com o peão do rei, que é a jogada mais lógica. Mas a abertura inglesa é para quem tem conhecimento de defesas e de diversas aberturas. Se você está no nível de iniciante ainda, não tem um bom repertório de defesas, ou pelo menos de conhecimento básico de algumas defesas das peças pretas, essa abertura ainda não é para você. Se eu fosse dar um exemplo aqui com relação a rei, eu aconselho a pessoa começar a tentar jogar a abertura inglesa a partir de 1.200. Menos do que isso é um pouco complicado de conhecimento que a pessoa geralmente tem ali para poder jogar inglês, porque a inglesa ela transpõe para muitas defesas. Você joga a inglesa e cada vez que você joga, você vai ter uma partida diferente. E isso pode ser uma vantagem e uma desvantagem. Até a inglesa sua se tornar uma abertura do seu hall de aberturas, para você ter um jogo confortável, isso demora um tempo e geralmente um tempo longo, porque você não tem ideia do como que o adversário vai responder depois do que você jogar esse peão do bispo da dama. Aqui pode transpor para muita coisa, e principalmente as defesas de peão do rei. Pode, por exemplo, colocar aqui e depois aqui. Você já pode oferecer aqui. Outra coisa também que acontece bastante, a pessoa jogar aqui e depois você jogar aqui também. Então vai transpor para... Eu não vou ficar falando o nome de abertura aqui, mas a pessoa já conhece essa estrutura aqui, né? Pode sair um gambito da dama recusado aqui, um gambito da dama aceito. Vai cair muita coisa com relação ao peão da dama, tá? Então, se você já tem uma certa familiaridade jogando o peão da dama aqui de brancas, depois que você jogar algumas partidas de peão da dama, da abertura com o peão da dama, aí você pode evoluir para a abertura inglesa aqui. Uma das vantagens também da inglesa geralmente as pessoas têm as defesas, principalmente aqui, por exemplo, a Índia do rei aqui, por exemplo. Vou colocar aqui a variação, aí você coloca lá, a pessoa no meio que não está nem aí para o que você está fazendo. Por exemplo, a Índia do rei aqui, uma defesa, né? E você está desenvolvendo suas peças, a pessoa está desenvolvendo as peças dele, ou pode ser um jogo aqui mais tranquilo, mais demorado, mais posicional, ou pode ir para um jogo totalmente agressivo, né? A pessoa já chega aqui, já entrega uma peça, você já toma, ela toma, meio que não escandinava, ou você joga ali, joga aqui, que a pessoa cai num tipo um gambito da dama aceito. Depende muito do que o seu adversário fizer essa abertura. Só que isso pode ser uma vantagem também, pois se você não sabe como seu adversário vai responder, isso pode quebrar o jogo da pessoa. Então, quando você faz um lance de abertura que surpreende o adversário, ele, por exemplo, ele é um jogador de peão da dama, e você já joga que ele não gosta de jogar uma partida tipo escandinava, você já quebra o jogo dele, ele vai ter que jogar outra coisa que muitas vezes ele não está preparado. A abertura inglesa, ela tem também essa vantagem de você forçar e fazer um jogo diferente para o seu adversário. Você já dá uma quebrada
na pessoa aqui. São partidas que o estudo muito longo de variantes não dá muito certo. Geralmente a pessoa às vezes tem calculado ali os 10, 15, 20 primeiros lances ali, joga certinho e depois parte para o ataque ali. A inglesa te permite você quebrar esse tipo de jogo. Vamos para a explicação aqui de algumas ideias. Ela tem a ideia geral das aberturas, a abertura mais moderna, e a gente vai discutir as principais linhas aqui de raciocínio a partir de agora. Você depende muito do seu adversário quando você joga inglês, então pode sair por diversas formas e diversos tipos de jogo. Eu vou colocar algumas linhas aqui que são as que eu acho que principalmente quem está começando tenha que entender essas ideias da inglês. A primeira ideia aqui, eu até já dei uma certa explicação nesse primeiro exemplo, que é jogar C4. Vou clicar aqui, joga C4, ele pode responder com o peão da dama, você captura é um jogo mais agressivo que já abre as linhas, porém, se você perceber aqui, ele já perdeu um peão central, né? Ele não vai conseguir colocar um peão central aqui, já perdeu um tempo, voltando a dama, e você segue o jogo. Com uma certa vantagem para as peças brancas aqui, que já conseguiram colocar os dois peões na casa central e ambos estão defendidos. O cavalo está defendendo aqui, e se tomar aqui, está tomando aqui. Caso jogue cavalo, aqui você tem cavalo aqui, já tem o bispo saindo. Caso ele responda com o peão da dama, você pode responder desse jeito, já jogando bem agressivo e tomando conta do centro. Aí você decide se você vai quebrar esse centro ou vai segurá-lo, correto? Então a primeira ideia é essa aqui, caso ele responda de forma mais agressiva, jogando o peão da dama. A outra ideia que eu gostaria de discutir aqui é caso a pessoa jogue um pouco mais defensivo. Por exemplo, aquela que eu tinha também falado sobre tipo a Índia do rei, né? Então vamos lá. Ele vai fazer as jogadas, você vai tirar suas peças. Aqui eu joguei rapidamente, mas esse bispo aqui ele é chave da abertura inglesa, pois ele vai ficar de preferência sempre em fianqueto. Toda vez que você puder colocar esse bispo em fianqueto, que é colocar ele nessa diagonal aqui atacando ali, coloque. Nem sempre a inglesa você vai ter um bispo em fianqueto, porém a maioria das vezes essa jogada é a preferida, pois tende a você fazer o ataque pela ala da dama. Eu vou fazer os próximos lances e vou parar por aqui. Aqui você está atacando essa casa aqui, você tem os seus peões sempre atacando aqui. A ideia aqui depois é subir aqui. Lógico que a intenção é chegar mais próximo e fazer a quebra desse lado. Então você vai atacar por esse lado com o apoio do seu bispo aqui. E os cavalos também. Os cavalos também já estão atacando algumas casas chaves aqui também dessa abertura inglesa. A ideia geral da inglesa é você fazer essa estrutura e fazer o ataque pela ala da dama. Então, as ideias gerais da inglesa são essas. E esse bispo seu aqui é peça-chave para que seu jogo entre e você consiga tirar alguma vantagem de uma troca ou de uma posição aqui. Então, segura o bispo até você ver alguma posição favorável para esse bispo entrar e manter essa pressão aqui nessa ala da dama. Evite colocar os peões na frente do bispo aqui para não se tornar um bispo mau. Outra ideia também que tem que ser esclarecida aqui com relação à inglesa é a questão do peão do rei, né? Você vai jogar a inglesa e a pessoa vai responder com o peão do rei normalmente. Eu já coloquei peão da dama, já coloquei uma mais defensiva e vou colocar do peão do rei aqui. Então, se ela responder peão do rei, você tira seu cavalo, tenta colocar seu bispo em fianqueto, né? Você vai liberar a casa do peão aqui para colocar seu bispo em fianqueto, segue a ideia normalmente aqui de colocar o bispo em fianqueto. Se ela tentar dominar o centro, não vai dar muito certo, pois você vai tomar, a pessoa vai tomar, você vai colocar seu bispo atacando o cavalo e incomodando depois ali. Se ele não toma, ele vai ficar com o bispo dele travado sem poder tirar aqui, senão ele vai perder o peão e a torre. Se ele tomar, você toma, e aqui você recupera o centro, né? Ele vai desenvolver normalmente as peças dele, vai tentar fazer o roque. Você propõe a troca. Toma, tá defendido. Roque.
defende, você ficou com domínio do centro. Agora, você tem 2 peões no centro e ele não tem mais nenhum, né? Ele perdeu o domínio do centro. Uma outra situação que pode acontecer bastante é você acabar se apoderando do centro. Dependendo, se você pode sair outra linha aqui, você pode ficar um pouco mais recuado, os seus 2 peões centrais. As ideias gerais são essas. Lembre-se sempre desse bispo aqui, que é chave para você fazer os ataques na ala da dama. E aqui a partida seguiu. Tomou. E você agora, depois do roque, tem a torre aqui, tá? Eu vou deixar o link dessa partida aqui na descrição do vídeo. Obrigado, bom jogo e até a próxima aula.